Apocalipse capítulo 2. Eu tenho observado na internet que tem pessoas que estão assistindo às aulas, depois das aulas ocorridas aqui. Tem alguma aula, já tem mais de 40 audiências e o pessoal tem procurado acompanhar as aulas. Muito obrigado por essa preferência em acompanhar os estudos que estamos dando aqui e esperamos que possa ser uma bênção para todos. E agora já está feita a ligação, cumprimento a todos os que estão assistindo também a aulas pela internet. Vamos abrir Apocalipse capítulo 2 e hoje nós pretendemos acabar a carta que João escreveu no Apocalipse, a carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, capítulo 2, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio das 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança. Não podes suportar homens maus, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui, a nossa leitura, Deus há de dar a sua bênção à palavra lida. Amém? Abençoa, Senhor, o tempo que passamos aqui na Tua presença, estudando a Tua palavra, que estejamos orientados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, na instrução que devemos receber, que tudo seja para nossa edificação, nosso aperfeiçoamento, nosso caráter, nossa atividade, nosso testemunho. Ó Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra e agradecemos pelo Teu Espírito, que nos ensina aquilo que ela realmente revela da Tua parte. Louvamos e adoramos por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Então nós temos visto, já mencionado, estamos a estudar as 7 cartas sob 7 aspectos diferentes, cada carta. E o primeiro aspecto a respeito do autor, já vimos quem é o autor no capítulo 2, aquele que tem a sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros, o Senhor Jesus Cristo. Depois vimos as aprovações mencionadas aqui, vimos as obras, o labor, a paciência, Deus aprovando coisas boas, que não podem sofrer os maus, pois essa prova os que se dizem ser apóstolos não são, né? Sofrestes, tens paciência, trabalhastes pelo meu nome, não te cansastes, né? Não esmorecestes. Pois vimos também a reprovação. Deus reprova aquilo que fazemos errado. E é bom que nós saibamos o que Ele não aprova para podermos consertar os erros que cometemos, não é? Porque nem todo mundo é perfeito, ninguém é perfeito. E então nós destacamos principalmente dois aspectos. O primeiro aspecto é a perda do primeiro amor. Este assunto nos tomou algum tempo e é muito importante que não percamos o primeiro amor. Não vou voltar ao assunto, já abordamos bastante esse assunto na aula passada. E também caístes. Tropeçar é natural para quem anda, né? Quem não anda não tropeça.
E o crente que anda como cristão, muitas vezes tropeça e nós tropeçamos. E lembra-te onde caísses. Agora, nós temos, já vimos aprovação, reprovação, nós temos conselhos. Vamos ver 3 conselhos no versículo 5. 3 conselhos no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes. Esse assunto eu já abordei do ponto de vista da reprovação. Lembra-te que caístes. Demos ênfase à expressão cair na aula passada. Cair é um erro que nós cometemos sempre. Cair quer dizer sair da bitola, sair da retidão, sair do caminho reto. Agora, aqui há um conselho para quem cai. Lembra-te, pois, de onde caístes. Aqui tem um conselho precioso para nós. Lembrar de onde caístes. Um dos segredos de uma vida vitoriosa, de uma vida que vai crescendo em sucesso, que vai progredindo em realizações, está exatamente isso. Cair é natural. Todo mundo pode tropeçar e escorregar. Mas é importante não ficar tombado, caído. Muitos irmãos se perdem por não se animarem a sair da condição de caídos, de tombados. E isso é muito ruim. Uma das coisas que se estimula muito na atividade militar, isso é muito enfatizado na atividade militar, é exatamente esta. Não se deve entregar quando cai, mas deve procurar se levantar. Deve procurar se levantar. Aqui eu tenho uma lição para mim, muito importante. Muitas vezes a gente perde oportunidades de fazer as coisas que Deus quer, porque fica na indolência da queda. Tropeçamos, caímos e nos largamos, nos deixamos. Enquanto o crente fica assim indolente. Não deu certo, não dá certo, eu não vou mais, eu não faço mais, eu não quero mais, eu não leio mais a Bíblia que não adianta, eu já parei de ler, agora não tenho mais vontade. Isso é terrível. Então aí temos um conselho da palavra de Deus. Lembra-te que de onde caiu. Por que tem que lembrar? O que quer dizer lembrar de onde caiu? O que é que esse verbo está focando na nossa atitude? Lembrar aí é considerar a gravidade do erro em que nós estamos, na indolência da queda, na aquiescência do tombo, na tolerância do problema em nossa vida. Quantos que corriam bem, longe do Senhor estão, manquejando agora vão, não é? E na minha vida já aconteceu de eu errar, cair e me desanimar. Uma das razões por que a gente fica na idolâtria é porque a gente desanima. Não podemos desanimar. Vocês já viram o jogo de futebol? Tem um técnico, né, que fica à margem ali ao lado do campo, conduzindo, né, dando orientação. Corra aí, vai para cá, volta. Ele fica animando. A turma no basquetebol também, né, é muito importante a orientação. E quando o time acontece um gol contra, eu noto muitas vezes o técnico, ele não se abate. Ele fala, vamos gente, vamos lá, vamos superar, vamos passar para... Vamos lá, vamos firme. Quer dizer, é uma palavra, é um conselho para não ficar na indolência da queda. Agora, muitas vezes, os times sofrem um gol e, arrefece. Eu cometo um erro, caio. Eu faço uma coisa que não devo, fico desanimado. A palavra aí é não podemos desanimar. E é fácil desanimar. Se nós deixamos de fazer uma coisa boa por uma circunstância adversa, a tendência, muitas vezes,
é ficar na inércia, é não tentar levantar. Levantar não é fácil, ainda mais na minha idade agora é complicado. Você sabe que eu não consigo ficar no chão, né? Essa semana eu precisei procurar uma ferramenta no armário lá de casa, e eu tentei, fui de joelho. Quem é que disse que eu levantava? Simplesmente eu fiquei de joelho para pegar a ferramenta. Quem é que disse que eu levantava? Quando a gente cai, parece que uma concentração de forças negativas atuando contra a gente, né? Concorda, não? É difícil levantar, é difícil pôr-se de pé novamente, é difícil voltar a andar, é difícil voltar a correr, não é? Então é importante, como cristão, nós levantar, o verbo certo é levantar, erguer-se novamente. Erguei-vos, cristãos, o clarim já soou, a vos chama quem a voz libertou. Os lombos cingidos, as armas pegai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede heróis, sede heróis, sede heróis, e com Cristo lutai. Primeira coisa, quando caímos e nos entusiasmamos, isto é positivo. Segundo, o prazer que temos quando caímos e acordamos a reerguer-nos é maior do que o prazer que tínhamos antes da nossa queda. Não é verdade? Quando a gente consegue superar a queda, a alegria, o prazer é maior do que quando nós caímos, ficamos no meio do caminho. Então nós temos esse conselho. Como é que eu posso me lembrar? Lembra-te, diz aí. Como eu posso exercitar esta recompensa? Lembrar aqui quer dizer levar em consideração que eu caí porque errei, que eu não posso ficar caído, que eu tenho que me erguer, que Deus tem propósito para mim. Hoje nós vimos na ceia, e eu te mostrarei o que deves fazer. Alguém que caiu, Deus não vai usar mais? Eu já vi servos de Deus que caíram em pecado grave, que se tornaram grandes instrumentos de Deus depois, apesar de ter caído em grave pecado. Já vi pessoas assim. Você já viu, conhece alguém? Já viu isso? Não, eu já vi. Pessoas que caíram, mas souberam erguer-se, levantar. Deus estende a mão. Deus não quer ninguém cair. Deus não quer ninguém à beira da estrada. Deus dá os recursos. Agora, eu preciso lembrar. Claro que a lembrança implica na conferência da maneira errada como agimos. Implica na conscientização dos fracassos em que entramos. Implica em considerar as falhas que tivemos, considerar tudo isso, né? Tudo isso está. Lembrar envolve toda uma eu diria, ruminação dos problemas que envolveram a nossa queda. É verdade? Por que caí? O que eu fui? Onde foi o meu erro? Qual foi a coisa que eu fiz que eu não devia fazer? E procurar reverter o quadro, reverter a situação. Mas o mais importante é erguer-se. Deus não quer ninguém caído. Quem pode lembrar-se de pessoas que caíram foram muito usadas pelo Senhor? Davi. A queda dele quando pecou, não é? com aquela mulher. Mas Deus usou esse homem tremendamente. O próprio Sansão, ele caiu tremendamente, amando a riqueza e a opulência, as mulheres. Mas Deus usou mesmo no fim da vida. Deus usou. E tem um exemplo do Novo Testamento que é clássico. O Pedro, né? Eu tenho um estudo sobre os passos errados, né? De Pedro. O que Pedro fez foi tremendo, né? Ele teve quedas, não conheço Jesus, não sei quem ele é, não sou dele. A negação de Pedro foi uma coisa vergonhosa. E ele se abateu muito. Ele foi para a praia, não queria saber de mais nada, voltou para o mar, disse, eu não quero saber de mais nada. Viu? Mas o Senhor foi buscá-lo e levantou. E foi o grande apóstolo do cristianismo. Aquele que pregou
quando a igreja começou, amém. Coisa extraordinária, Pedro, né? E ele caiu, né? Quem é que diria que ele não haveria? Jesus disse, mas eu estarei contigo. Eu te levantarei. Deus levantou, né? Satanás pediu-me para se liderar, mas eu estou ao teu lado. O Senhor está sempre pronto a nos ajudar, irmãos. Lembra isso? Sabia disso? Deus está sempre pronto a nos ajudar. Você concorda com isso? Então não fica desanimado não, viu, o menino? Fica animado. Não fica desanimado. Não entrega os pontos, né? Eu gosto muito de esporte. Eu fico entusiasmado quando eu estou torcendo para um time que está perdendo, ele vira o placar. Eu vibro. Quando um time é fraco, eu em geral gosto de torcer para o time fraco. Eu quero ver sempre o forte cair. Maldade, né? Índole má. Mas eu lembro de um jogo do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, recente, que foi o ano passado, que naquele campeonato lá da Europa, que o Barcelona tinha perdido o primeiro jogo para o Paris Saint-Germain. E ele precisaria fazer 2 ou 3 gols para virar o placar. E ele começou o jogo e começou levando o gol contra. Começou. E chegou a hora que ele precisava fazer 6 gols para virar o jogo. E ele fez 6 gols e virou o jogo. O Neymar estava com o diabinho no corpo aquele dia. Ele pegava a bola e ia para gol, e viraram o jogo. Eu disse, o cristão tem que ser assim, ele não pode se entregar, né, Caetano? Não pode se entregar. Lembra onde? Não lembro de cair para ficar desanimado, não lembro para ficar lamentando, lembro para corrigir os erros. E eu posso corrigir isso com a graça do Senhor. Eu gosto muito da expressão do Senhor para Paulo, a minha graça te basta. Lá em 1 Timóteo, não, em Tito, capítulo 2, quando ele diz que a graça do Senhor nos sustenta, nos supre, né? Ela nos levanta, ela nos educa, ela nos dá esperança. Nós temos recursos para poder levantar. Nós temos recursos para poder nos erguer. E devemos levar a sério isso. Então leva esse pensamento. Não fica desanimado. Está desanimado por alguma coisa? Eu às vezes fico, viu? Às vezes as coisas não andam como a gente quer, a gente fica desanimado, né? Fica triste. Às vezes a gente dá uma ideia, a ideia não vinga, você diz, puxa vida. Não... Mas não tem que desanimar. E tudo isso está à mão de Deus, não é verdade? Temos que aceitar as coisas com humildade, né? Se o meu povo se humilhar, né? Se humilhar, e Deus vai nos levantar. Que mensagem boa essa, né? Lembra de que é isso. Esse é um bom conselho? Ou não? Tem um outro conselho aqui, vamos lá? Lembra onde caísse? Arrepende-te. Oh, que verbo. Esse é um dos verbos mais importantes da palavra de Deus. Arrepender-se. O que é arrepender-se? Sabe, irmão? Irmão Camarache, como é? Correia. O Correia é mais fácil. Manda Correia. Arrepender-se. E tem alguns elementos dentro dessa atuação de arrependimento que são importantes. Essa semana eu estava brincando, eu disse, eu estou arrependido do dia que por que eu fui casar? Brincadeira. Às vezes eu brinco com ela. Ela, Jairo, para com isso, ela fala, ela fica brava, viu? Eu gosto de brincar com a minha esposa. Aliás, não sei por que eu fui casar também, né? Olha a cara dela. Mas arrepender, o que é arrependimento? Está arrependido, Caetano? Está arrependido? Ih, ela está arrependida, irmã. Está falando por... A gente tem tanta coisa que arrepender, não, irmão? Por quê? Arrependimento, ele tem a importância correspondente à importância dos nossos erros. Há uma relação direta entre erro e arrependimento. E não há restauração sem
arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. É uma atitude fundamental na mudança de curso, na mudança de rumo, na mudança de quadro, de situação. O arrependimento tem muita importância no comportamento humano. E o que Deus mais deseja é o nosso arrependimento. Agora, ele diz, arrepende-te. Será que o crente tem que se arrepender de alguma coisa? O que acha, Bolle? De muita coisa, né? Quanta coisa que eu faço errado que eu preciso me arrepender. Uma palavra que eu digo às vezes, né? No meu entusiasmo, na minha precipitação, eu depois, puxa, me arrependi de ter dito isso. Eu não devia ter falado isso. Já não aconteceu com você? Comigo já aconteceu muito no passado, eu era muito precipitado nas minhas intervenções e às vezes me dava mal. Arrepende-te. Agora, esse verbo aqui, ele é um verbo interessante. Eu já trouxe isso aqui algumas vezes para os irmãos, mas eu vou trazer outra vez. O arrependimento envolve 4 aspectos. Quais são os 4 aspectos que envolvem o arrependimento verdadeiro? 4 aspectos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Qual é o primeiro? Hein? Reconhecer o erro. E é a coisa mais difícil no arrependimento. Que nós somos orgulhosos, né? Por isso que eu li aquele versículo lá, quem me chama pelo meu, se o meu povo, que me chama pelo seu nome, não se arrepender. Se humilhar e arrepender, a coisa vem junto, né? Ali humildade tem a ver com arrependimento. É reconhecer o erro. Nós temos a tendência de não reconhecer nossos erros. Qual é a atitude oposta ao arrependimento, nesta área de não se arrepender, de não reconhecer o erro? Qual é a atitude equivocada, errada? É o orgulho, né? Orgulho que é o grande pecado que levou Satanás à queda. O orgulho pessoal. Nós somos todos nós somos orgulhosos. Ninguém vem dizer que não é, que é. Nós temos orgulho de ser o que somos, das conquistas que fazemos, das coisas que possuímos, não é verdade? Nós temos orgulho. Tanto temos orgulho que nos apegamos a essas coisas e muitas vezes não queremos abrir mão delas. Não queremos abrir mão delas. Achamos que são importantes. Às vezes eu brinco lá com o Orandi, nossa casa, eu moro lá naquela casa com 4 suítes e biblioteca, tanta coisa, porque só eu e você, ficamos 2 aqui nesse cantinho o dia inteiro. Para que tudo isso? Vamos vender tudo isso aqui. Aí vem vender a mesa de jantar. Não. Essa mesa está comigo desde o casamento. Não. Vamos vender aquele imóvel que tem aquela louça inglesa. Não. Não, aquele imóvel não. Não, aquilo eu não vou vender. Não. Apego. Isso é apenas para ilustrar, né? Vamos vender tudo, bem? Não. Aí não quer. E eu estou precisando de dinheiro, cara. Eu preciso vender, ela não deixa. A gente tem uma... Fala, Reinaldo. Ficou claro quem manda, né? Também ela é mais velha, né? Lá na sua casa, quem que manda? É a mesma coisa. Vamos vender a casa nova, Evandro? Deu boa gata, vende, né? Mas a gente tem um apego às coisas, né? Arrepende, que implica em reconhecer os erros que cometemos. Nós cometemos muitos erros na vida, por pensamentos, por palavras, por obras, nós erramos. Então o arrependimento implica nesse detalhe, reconhecer que eu sou falível, eu não sou Deus. Tem uma música que canto muito, e essa semana eu estava tentando cantar, não lembro toda a letra, e eu gosto de ouvir. Deus é Deus, Deus, sempre Deus, quer dizer, enfatizando o fato de que Deus é Deus. Ninguém é como Deus. Nós não somos deuses, né? Deus não é homem para que se arrependa, diz a Bíblia, né? Deus não é homem para que se arrependa. Então, veja bem,
O arrependimento implica em reconhecer os erros. E nós todos estamos cometendo erros. Segunda coisa do arrependimento. Segundo elemento. Primeiro é reconhecer os erros. Segundo, qual é? Antes de vontade de corrigir. Uma coisa que tem que acontecer para que haja arrependimento sincero. Quando você faz uma coisa errada, você fica alegre? Fica triste. Se eu faço uma coisa errada, eu fico triste, irmãos. Eu fico abatido. Eu já tive muitas experiências assim. De abatimento porque fiz coisa errada. O arrependimento implica na contrição. No reconhecimento, na tristeza pelo erro cometido. Lembra de Pedro? O que aconteceu com Pedro? Ele saiu e chorou amargamente. Aí está o verdadeiro arrependimento. Primeiro, reconhecer o erro. O segundo é ficar triste pelo erro que está cometendo. Qual é o terceiro elemento do verdadeiro arrependimento? Confessar o erro. Anota. É a confissão de erro. Daí vem a ideia do confessionário da Igreja Católica, né? Vem desse ensinamento bíblico, é um ensinamento. A confissão do erro é fundamental. Confessar, a Bíblia fala lá em Pedro, né? Que fala João, né? Confessar uns aos outros os vossos erros, mas confessar a Deus. Sabe, Deus não estava preocupado que eu peça perdão. Qual é o versículo de 1 João 1:9? 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos, Ele é fiel para... O perdoar já está garantido pelo Calvário. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O perdão já está garantido. Tem alguém que fala a oração do presbiteriano, é muito assim. A oração do presbiteriano normalmente termina assim: Pai, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém. Perdoa os nossos... Pedindo perdão por atacado. Perdoa os nossos pecados. Não é por aí. Ele quer que eu confesse Para haver arrependimento tem que haver confissão de cada pecado. Confessai os vossos pecados. E o perdão está garantido. Esse é o ensino da Bíblia, irmãos. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, eu sei que às vezes a gente pede perdão, e é bom pedir perdão, e devemos pedir perdão uns aos outros. Muitas vezes eu tenho que pedir perdão ao Orandi, porque eu falo coisa que eu não devo, né? Na minha impulsividade, às vezes eu digo coisa que não devo. E vamos pedir perdão. Mas o que é preciso é confessar o pecado. Já vimos 3 elementos. Qual é o primeiro? Reconhecer que errou. Qual é o segundo? Ficar triste, chorar, amargurar. Qual é o terceiro elemento do arrependimento? E qual é o quarto? Deixar. Aí é o mais difícil. Deixar o erro. Então, quando ele diz aqui, arrepende-te, e veja a complementação, e volta, o arrependimento é um retorno. O arrependimento é o caminho do retorno, da volta, e volta. Olha aqui, repete e volta. O arrependimento implica em restauração. Restauração da situação boa que nós perdemos por causa do erro que nós cometemos. A vida cristã devia ser mais aplicada no procedimento necessário do sincero arrependimento. Devia ser mais assentada nisso. Não vamos pensar que nós somos bons demais e não precisamos nos arrepender das coisas que fazemos. Tem gente orgulhosa, eu não me arrependo do que eu faço. Cuidado. Eu não me arrependo do que eu fiz. Cuidado. Pode falar. É. Também tem que se arrepender das omissões. É um erro. A omissão é um erro, né? A omissão é um erro. Muito bem. Então temos aqui, primeiro, lembrar-se. Segundo, arrepender-se e voltar. O que a volta está implícita no arrependimento. Volta à prática das primeiras obras. Aí temos o terceiro elemento,
O terceiro conselho. Primeiro é lembrar, segundo é repreender, e o terceiro o que é? Voltar à prática das boas obras. É interessante esse processo. Pegou o processo ou não? Você pegou o processo ou não? Para pensar um pouco. Lembrar a consideração do assunto, né? Cair. Cair por quê? Onde eu errei? O que eu fiz? Por que eu fiz? Lembrar onde caísses, para restaurar. Segundo, arrepender. Arrependimento sincero. Passando pelo processo do arrependimento. E quarto, não basta ter arrependimento, precisa voltar a fazer o que é? O que são as primeiras obras? Ele já falou há pouco, no domingo passado, nós consideramos o primeiro amor. Agora estamos considerando as primeiras obras. Quando o crente se converte, ele vira um santinho espetacular, né? Eu me lembro quando eu me converti, eu me senti um santinho voando com as asinhas. Parece que tudo dava certo, eu não queria mentir, eu queria só falar coisa bonita. Mas depois já vem a luta da vida, a gente começa a fazer coisa errada, né? A gente começa a tropeçar no caminho, começa a se enrolar das coisas e a gente começa a ficar muito mal na vida espiritual. Nós temos que voltar à prática das primeiras. O que são as primeiras? São aquelas obras da santidade que o Espírito Santo nos levou a praticar pela nova vida que temos em Jesus Cristo, as primeiras obras. Como é que podemos lembrar de primeiras obras? Quem aqui pode lembrar de primeiras obras? Eu acho que nós estamos na hora de lembrar de primeiras obras, hein? Eu hoje falei de uma delas. Testemunhar evangelisticamente, falar de Cristo aos amigos, falar de Cristo aos vizinhos, procurar evangelizar as pessoas que estão longe do Senhor, com quem nós convivemos cada dia, no emprego, no trabalho. Eu já falei aqui, eu vou repetir uma das coisas que me impressionaram muito no meu tempo de labor profissional, de vida profissional, quando eu era diretor da Mercedes, eu tinha um escritório muito bonito, assim, no prédio, aquele prédio, está até hoje o prédio lá, onde estava a estrela em cima, era aquele prédio, era o prédio da administração, e eu tinha minha sala ali, e olhava todo o pátio, a entrada, todo o pátio, né? E eu ficava ali, às vezes, na hora do almoço, olhando o pátio, que dava, quando chegava a hora do almoço, aquele movimento de operários, nós tínhamos 15 mil operários, 15 mil empregados. Eu ficava olhando aquele movimento, e eu olhava que alguns operários eram crentes, eles almoçavam rapidamente e eles procuravam ir lá num canto do pátio, reuniam 4, 5, 6, sentavam e ficavam abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia na hora do almoço. Eram irmãos aqui de São Bernardo, irmãos das igrejas nossas de São Bernardo. Nós empregamos muito mineiro que veio da roça para trabalhar na indústria. Eu empreguei muita gente na indústria automobilística que me procurava e eu ficava feliz. Eu chorava às vezes de emoção, vendo aquele desejo dos irmãos retribuir a Deus a graça da salvação, o emprego que tinham, a bênção da casa que puderam comprar, o carro que eles já possuíam, a família que eles estavam organizando, tudo a graça de Deus. E qual era a retribuição para Deus? Hein? Pregar o Evangelho, falar de Cristo para os outros. É uma coisa importante. Pratica novamente as obras que começaram. Eu me lembro quando eu aceitei Cristo, eu gostava de falar. Eu tinha um amigo católico que era congregado mariano, ele era um moço escurinho, muito amigo. E a gente subia a rua Santa Cruz sempre para pegar o bonde juntos, íamos, andávamos. Ele era um moço muito bom, ele era congregado mariano. E eu comecei a evangelizar aquele moço, evangelizei. Muito aquele moço. Infelizmente não consegui levá-lo a Cristo. Mas ele ficou muito impressionado. E lá no catecismo dele, um dia ele me contou, ele ficou muito triste. Eu dei um Novo Testamento para ele. Naquele tempo, a Igreja Católica ainda proibia ler, o católico ler a Bíblia. Não podia ler o Novo Testamento. E ele levou o Novo Testamento para a reunião de catecismo e mostrou lá, e eles rasgaram. E ele ficou muito ofendido, e ele contou para mim, e eu fiquei triste, nunca vou esquecer isso. Então, as primeiras obras,
Gente, eu fico às vezes pensando que há muita primeira obra que eu devia praticar. No meu relacionamento, às vezes com a esposa, com o marido, né? Quando a gente casa, faz tudo que o outro quer, não é verdade? Meu anjinho, a Urani fazia aquela torta bonita, botava um coração em cima, um coração, escrevia amor. Agora não falo mais. Estou brincando, Isabel, não fica brava comigo. Ela faz coisas melhores. Mas é verdade, irmão, não é verdade que a gente esquece de coisas boas? Ou não? A gente vai perdendo o gosto pelas coisas boas. Ai, que amorzinho, olha. Muito bem. É isso aí. Não podemos esquecer das primeiras obras, irmão. Vamos guardar essa frase? Lembre-se as primeiras obras são boas, são agradáveis, são louváveis. Lembra das primeiras. Então é um processo, né? Lembra-te de onde caíste, arrepende e volta às primeiras obras. Não são bons conselhos? São os conselhos do Senhor para a igreja em Éfeso. Agora vamos passar para alguns avisos, para um aviso importante. Um aviso importante. Versículo 5. Qual é o aviso importante? Senão, olha esse senão tem uma importância. O que é esse senão? É uma alternativa. Ou isto, ou aquilo. Entenderam? É uma alternativa. Ou você se ajeita, a gente não diz às vezes para os filhos, ou você anda direito, ou senão leva paulada. Ou você faz a coisa direito, senão vai para o caixa, não recebe a mesada. Coisa pior para jovem não receber a mesada, né? Então Deus está a um ponto em que Ele está dando conselhos, Ele está dando um aviso. É a contrapartida. Ele dá 3 conselhos e Ele dá um aviso importante. Senão, senão. Quantas vezes esse senão funcionou na minha vida de forma muito drástica, dramática. Não saia na chuva sem proteção, não saia no frio sem agasalho, senão você fica resfriado, você pega sinusite, você pega uma bronquite, você pega uma pneumonia. E acontece ou não? Senão. E temos aqui um conselho importante. Eu virei a ti brevemente. Aqui está falando de quê? Vamos analisar um pouquinho. Não é te brevirei, não é isso aí. Não é isso aí, não. Senão eu virei a ti, eu a ti virei, e te moverei. Gente, o negócio é sério aqui. E te moverei. Primeiro, se não virei a ti, essa vinda de Cristo, que tipo de vinda é? Se não virei a ti, Ele vem a nós. Se eu não ando como Ele quer, Ele vem encontrar, Ele vem de encontro. É a mesma coisa que você tem um amigo, que você sabe que andou falando mal de você, e você vai a ele, vai confrontá-lo. Aqui tem uma proposta de confronto. Eu virei é um confronto. Deus vem ou não? Você crê nisso ou não? Quanta coisa errada, quanta coisa ruim acontece em nossa vida, nós não sabemos por quê. Porque a mão do Senhor está pesando sobre nós, irmãos. Eu gosto da expressão da Isabel, mão santa do Senhor. Ela é mão santa, mas é mão disciplinadora. Porque é santa, é disciplinadora. Porque ela é santa, ela é disciplinadora. E ela pesa. Nós estamos lendo Jeremias, não estamos? Cada dia você está vendo lá em Jeremias a mão do Senhor pesando. Eu virei a ti, eu virei a ti, eu virei a ti, senão eu virei a ti. Irmãos, eu precisava considerar mais isto, não? Eu tenho que levar mais a sério o meu Senhor. Eu não tenho como. Tem o Gálatas capítulo 6, versículos 7. A Deus ninguém
A Deus ninguém engana. Aquilo que o homem semear, isso ele... Quem planta batata, colhe batata, não vai colher abóbora. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. A Deus ninguém engana, gente. E ele disse, não virei a ti. Então nós temos aqui um aviso sério. Nós devemos levar aviso sério. Um aviso é para levar em conta, para levar. Você entra numa escola, está cheio de avisos. Chegue no horário. Não traga coisas que não são úteis aqui. Não brinque na classe. Não copie, não cole. São avisos para benefícios. Avisos são informações benéficas. Avisos são informações para o bem. E a palavra de Deus está cheia de avisos, placas. Você vai guiando o carro, a estrada está cheia de... Se você não segue os avisos, o que acontece? Você vai se dar mal. Você vai trombar, você vai cair no buraco. Você vai ter problemas. São avisos. Você compra um carro novo, você vai lá, tem um manual, está cheio de avisos. O que você deve fazer, o que você deve, do que você deve cuidar. Nós dependemos dos avisos. E Deus está cheio de avisos na sua palavra. Aqui está cheio de avisos. Senão eu venho. E esse ver aqui não é a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Eu venho a ti, é a presença permanente e constante de Deus, nos confrontando em nossos erros, cometidos conscientemente e até inconscientemente. Senão eu venho a ti, é um aviso sério. É necessário levar a sério os avisos do Senhor. Senão eu venho a ti. Agora tem aqui uma coisa terrível. Eu virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que é que diz que eu digo que a igreja é? Candeeiro. O que é o candeeiro? É luz, é claridade, é resplendor. Não é verdade? E o que ele diz que vai fazer com aquele que não se arrepender? Aquele que não cai em si, não se arrepender e não volta para as primeiras obras. O que é que ele vai fazer? Vai remover o candeeiro. O que quer dizer isso, Caetano? Gente, não adianta, tem tanta igreja se reunindo hoje, mas não passa de luz apagada. Que nós não sejamos uma luz apagada, irmãos. Não adianta a gente reunir como luz apagada. Adianta? Não adianta nada. Entra um pouquinho nisso a nossa responsabilidade evangelística também, né, irmão? Eu acho que entra um pouco aí também. Nós temos que ser luz. Vós sois a luz do... Quem me segue não andará em trevas. Nós somos a luz do... Não se esconde o candeeiro, mas põe-se no velador para iluminar a toda a casa. Ele diz que se nós não vivemos com essa tríplice atitude tão necessária, esses 3 avisos, lembrar de onde caímos, arrependimento e voltar às primeiras obras, ele vem confrontar cada uma de minha atitude. Será que ele vem mesmo? Por que é que minha vida não anda bem muitas vezes? Irmãos, não estou dizendo que muitas vezes as coisas acontecem porque erramos. Deus permite que passamos por provações, a Bíblia ensina. Mas muitas vezes nós somos os responsáveis pelas situações dramáticas da nossa vida. Como somos responsáveis pelas doenças que temos, pelas negligências que praticamos em relação ao uso do nosso corpo. Quem bebe demais morre cedo, cachaceiro, bate na mulher, bate nos filhos, bate nas pessoas, vai preso. Ele vem e confronta, porque nós somos, como diz lá, se o meu povo, nós somos dele, se nós somos filhos de Deus, como eu disse na ceia hoje, nós temos responsabilidade como filhos de Deus, de fazer o que ele quer, de ser como ele quer, não como nós achamos que devemos ser, não de fazer como achamos que devemos fazer. Eu removerei o seu candeeiro. Já imaginaram? Perder a luz, perder o brilho, perder o fulgor, perder a beleza. Que a beleza de Cristo se veja em mim, seu amor e pureza, revele assim, ó que todo o meu ser possa ser
possa se converter na beleza de Cristo Jesus em mim. Irmãos, vamos levar a sério. Que lição preciosa Deus nos está dando hoje, não, irmãos? Um aviso solene. Eu removerei. Então, irmãos, eu pergunto, será que podemos, com base nesse versículo, admitir que Deus possa acabar com uma igreja local? Pode. Crê ou não, irmão? O que é que acha? Acaba com a igreja local. Pode até que ela continue lá reunir e tal, mas não vale nada para Deus. O candeeiro está apagado. Olha, irmãos, é muito sério o que nós estamos vendo aqui, viu, irmãos? Que Deus nos ajude a se brilhar. Eu no teu cantinho e tu no teu. Eu no meu cantinho e tu no teu. Brilho do candeeiro. E eu removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Caso não te arrependa. A nossa hora foi, eu queria terminar hoje, mas não dá. Vamos devagarzinho, né? Nós temos aqui uma tremenda resposta. Nós tivemos uma lição preciosa hoje, muito importante. Nós podemos cair, nós podemos fazer erro, nós podemos cometer erro. É natural que nós caiamos. Nós somos vulneráveis, mas nós temos que ter responsabilidade mesmo quando caímos. Nós não podemos ficar caídos, nós devemos voltar. E para isso temos que nos arrepender, e nós temos que buscar as nossas primeiras obras. Não vamos achar que aquilo que fizemos no passado é passado, quando era para a glória do Senhor. Quantas coisas boas que nós fazíamos no passado que nós fazemos hoje, hein? Quantas coisas. E não queremos voltar àquilo? Deus manda voltar, as primeiras obras. E se não fizermos isso, qual é a consequência? Ele vai remover o candeeiro, vai tirar o brilho vai apagar a nossa luz. Não adianta uma igreja sem o brilho e o fulgor do Espírito atuando, sem a presença do Senhor brilhando. Que seja assim, né? Agora, temos ainda promessas e a chamada final. Se Deus quiser, domingo que vem a gente acaba isso. É o versículo 7, 6 e 7. Que o Senhor nos ajude. Vimos dois pontos importantes, conselhos e aviso. 3 conselhos e 1 aviso para nós. Lembra-te de onde caístes, arrepende, volta para as primeiras obras. E o conselho, ele diz, se você não fizer isso, eu virei a ti. Não é a volta do Senhor para buscar a igreja, é a vinda, ele vem, ele atua. Isto mostra que ele é presente na vida da igreja. Ele é presente, seja para construir, seja para anular o testemunho de uma igreja que não serve. Se nós não estamos honrando, não somos vasos que ele usa. Ele não vai usar. Não vai usar. Eu removerei. Isso é muito sério para mim, irmãos. Muito sério. Eu removerei. Não adianta querer ser importante aí. A minha igreja, que igreja? Você não é nada se Deus não operar. Amém. Não vai ser nada. Removerei do seu lugar, você não vai servir para nada, você vai sair do espaço que você ocupa, o teu castiçal será tirado, se não te arrependeres. Que Deus nos abençoe com esses ensinamentos e nos faça sermos fiéis, como filhos de Deus. É uma lição preciosa para a nossa vida cristã, essa que Ele nos deu hoje, nesta fala preciosa dEle para a igreja de Éfeso. Obrigado pela atenção aos internautas. Aí ia falar astronautas. Vai chegar o tempo que a gente vai pregar para os astronautas. E que Deus nos abençoe e nos faça realmente fiéis como filhos de Deus. Amém? Alguém quer acrescentar?